Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje é a leitura do livro do irmão Mackintosh, né, do Pentateuco, sendo o livro de Números, no capítulo 13. A partir desse ponto aqui, irmãos, vou pegar um pouquinho antes para nós, já que é uma vez por semana. É assim que a fé sempre raciocina. A fé raciocina a partir de Deus para as dificuldades. Começa com ele. A descrença, ao contrário, raciocina a partir das dificuldades para Deus. Começa com elas. Isso faz toda a diferença. Não é que devamos ser insensíveis às dificuldades, nem devemos ser imprudentes, nem insensibilidade, nem imprudência são fé. Há algumas pessoas tranquilas que parecem se virar na vida com base no princípio de pegar as coisas pela mão macia. Isso não é fé. A fé encara as dificuldades de frente. Está totalmente atenta à aspereza da mão. Não é ignorante, nem indiferente, nem imprudente. Mas o que ela traz? O Deus vivo. Ela olha para ele, apoia-se nele, bebe dele. Aqui reside o grande segredo de seu poder. Ela nutre a calma e a profunda convicção de que nunca houve um muro alto demais para Deus, o Todo-Poderoso. Nunca uma cidade grande demais. Nunca um gigante forte demais. Demais. Em suma, a fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar. E, com consequência, é a única coisa que eleva a alma completamente acima das influências das circunstâncias circundantes, sejam elas que forem. Caleb foi o expoente dessa preciosa fé quando disse, entre aspas, subamos depressa e a possuamos, pois somos bem capazes de vencê-la. Esses são os tons puros daquela fé viva que glorifica a Deus e não faz caso das circunstâncias. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, pode interromper, viu, irmãos? Fazer um pensamento, aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Mas, ai de nós, a grande maioria dos espiões não era mais governada por essa fé viva do que os homens que os enviaram. E, portanto, o único crente foi repreendido pelos 10 infiéis, entre aspas. Os homens que subiram com ele disseram: não pudemos subir contra o povo, entre aspas. A linguagem da infidelidade era totalmente oposta à linguagem da fé. Esta última, olhando para Deus, disse, entre aspas, somos bem capazes. A primeira, olhando para as dificuldades, disse, entre aspas, não somos capazes. Assim foi e assim é. Os olhos da fé estão sempre cobertos pelo Deus vivo e, portanto, as dificuldades não são vistas. Os olhos da incredulidade
estão cobertos pelas circunstâncias e, portanto, Deus não é visto. A fé traz Deus para dentro e, portanto, tudo é brilhante e fácil. A, incredulidade sempre exclui Deus e, portanto, tudo é escuro e difícil. Dá um tempo aqui, se algum irmão quiser trazer um pensamento. Estava pensando aqui, irmão, tendo uma lida aqui, né, aqui em números, e aí nós observamos que o Senhor falar a Moisés para enviar os espias, né? Isso não era a vontade de Deus, é o que estava no coração do povo. Aí, se o irmão quiser abrir Deuteronômio lá, capítulo 1, nós vamos ver que essa não era a vontade de Deus. Capítulo 1, agora o versículo eu me esqueci aqui. Mas eu acho rapidinho. De novo, Versículo 21. Do 20 ao 22. Vamos ler, pode ler aí. Versículo 20 ao 22. Certo. Então, eu vos disse: pegados sois as montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela. Como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então, todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Então, nós observamos aí, né, que essa não era a vontade do Senhor, né, aquele dia que foi comentado aí, né, nesse mesmo trecho aí. Mas outra questão que eu observei aqui é que, estou pensando aqui, é que existe a falta de fé no Senhor, né? Existe aquela falta de fé no Senhor em que eles tiveram, né? Mostrei também no capítulo 13 mesmo aí, no final do capítulo 13, vai mostrar essa falta de fé. E quando entra no 14, se o irmão quiser ler o finalzinho do capítulo 13 aí, entrar no 14, ler uns 2 versículos 3, vai mostrar o que estava no coração desse povo. Qual versículo, irmão, do 13? O final aí do 32 e 33 aí, e ler 2 versículos do 14 aí. Nós vamos ver o que estava no coração deles, né? O 13 vai até o 18. É isso mesmo, o versículo 13, o versículo 32 e 33 do capítulo 13. De E aí Deuteronômio? entra no. Não, de números mesmo, voltando para números agora. Ah, tá. Aqui eu Números confundi. Números 13. 13, do versículo 32 e 33, aí entra no 14, o irmão lê uns 2 versículos aí. Ah, tá. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la
é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A partir daqui, hein, Leônidas? Até o versículo 3, mais ou menos. Tá certo. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Um minutinho, irmão, que chegou mais um irmão aqui. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então, irmãos, isso é o que estava no coração deles, né? Por isso o Senhor permite esses espias. E aí eu, lendo essa passagem aqui, me lembrei de outra passagem que está lá em Josué 7, que aqui mostra a falta de confiança no Senhor, né? Ou seja, e lá em Josué 7, versículo 2, vai mostrar a confiança própria, né? Que é também um erro. Ou seja, o cristão ele não deve olhar para a circunstância, né? Nem para longe, nem para dentro de si. Então, às vezes, a falta de confiança ou a confiança demais é contra o Senhor. E aí nós vamos ver em Josué, irmão, pode ler aí. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3 também, irmão. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 12.000, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são. Então aí nós vemos, né, a confiança própria. Lá naquele capítulo mostra, em números ali, mostra a falta de confiança no Senhor, né? Inclusive ali no Deuteronômio, quanto diante do Senhor, de tá escrito, onde está escrito que eles pediram para enviar um espia, foi o povo que pediu. Um pouco antes lá, porque eu passei da mente, o Senhor fala para eles não atentar, em Deuteronômio mesmo, para eles não atentar para a estatura, né? Para tamanho ou estatura aí, Deuteronômio aí, o versículo próximo aí onde nós lemos. E eles olharam pela estatura, porque ela tinha gigantes naquela terra e eles olharam para a estatura. E já aqui em Josué, a mesma congregação, ela já está com uma certa confiança própria. E o que eu estava observando aqui em Josué 7 é que eles sofreram essa derrota por um pecado que estava tendo ali na congregação, né? Que eles venceram, tinha acabado de vencer um rei lá, e das muralhas, que eu me passou a mente agora, eu até li, mas acabei esquecendo aqui agora. Aqueles odiaram 7 vezes a cidade ali, eles tinham acabado de ter aquela vitória, então eu creio que eles estavam cheios de confiança própria. Só que, porém, quando eles venceram lá, se algum irmão lembrar aí, pode falar o nome da cidade, que eu passei da mente agora. Só que lá o Senhor deu uma ordem para eles não pegar nada do anátema que tivesse ali naquela cidade, né, onde foi derrubada as muralhas. E Acã, ele pegou escondido ali. E aí ele foi
e escondeu na sua tenda, né? Lá inclusive em Josué 7 está escrito isso aí mais na frente um pouco. Então o que acontece? Ele estava cheio de confiança própria, não estava vendo que o pecado estava ali, né? Ali dentro da congregação. Então o Senhor permite essa derrota deles ali para um povo pequeno, mostrando também para nós como exemplo que não tem para a força humana, para a força nossa, não tem grande ou pequeno, tem que ser o Senhor, ou que seja o povo grande, né, eu creio, ou o povo pequeno, tem que ter sempre o Senhor, a obediência ao Senhor. E aí, trazendo até para o nosso tempo, essa passagem de Josué aí mostra, que eu já vejo os irmãos comentando muito, né, um pecado na Assembleia também, ela pode ficar arruinada, né, a Assembleia hoje, trazendo para a igreja hoje. Então, ali, esse Josué 7 fala bastante sobre isso, tá? Tem uma figura bem interessante nesse sentido, que se algum membro na Assembleia tiver em pecado, vai contaminar toda a Assembleia. E é o que mostra ali no Josué 7. Então, foi esse. Eu lendo, acabei vindo esses comentários aí. Só até aí. É, só um complemento mesmo a respeito do que o irmão Leone está falando aí. É interessante porque nesse versículo, né, que o irmão citou lá de Números 13, a gente vê que a resposta deles, como diz, né, aí tá, eles falam algumas coisas que não eram em si verdade, né? Como exemplo, eles dizem: a terra devora seus moradores, isso era uma mentira. Quando eles dizem também que todos eram gigantes, foi um exagero da parte deles. E eles dizem: éramos como gafanhotos diante deles. Isso aí descreve o medo deles, né? E a gente sabe que o medo fez com que eles perdessem, né, a visão em si de Deus. E é interessante porque a resposta de Caleb, né? Tipo assim, acho que é no verso 30, se eu não me engano, aí diz, Caleb fala assim, né? Caleb fez o povo calar e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Ou seja, Caleb, ele era um homem que tinha fé, ele tinha sua fé verdadeiramente fundamentada em Deus, e ele não olhava para homens. E esses outros 10 homens, né? Eles deram uma resposta negativa. Eles dizem, né? Não podemos subir, são mais fortes do que nós. Ou seja, eles além ou seja, expressa justamente isso, né? Que eles estavam colocando a sua fé neles próprios, se assim eu posso dizer, ou seja, crendo que a força, né, que é necessário para vencer esses homens seria deles, esquecendo-se do Senhor, né? Porque nós sabemos, pelo que a história bíblica diz, que foi o Senhor que tirou eles, como o próprio Senhor diz, né, com um braço forte da terra do Egito. Mas eles esqueceram completamente dessa verdade, né, ou nunca realmente creram nessa bendita verdade, de que o Senhor era o responsável por manter eles, e que aonde o Senhor mandasse eles ir, dizendo que eles possuiriam, eles deveriam assim crer, né? Então, é interessante isso, né? E assim, um resumo, né? Eu creio que até como o irmão até falou aí, essa questão da falta de fé, mas o resumo em si desse livro, né? Desse capítulo em si, expressa justamente essa questão da falta de fé, né? E que ela, de certa forma, transformou uma bênção em uma derrota, né? Ou seja, eles viram de fato essa terra, mas a diferença estava no coração, né? Estava no coração de quem? Dos 10 que olharam para os gigantes. Na verdade, só corrigindo mesmo.
eles viram, né, no caso, a terra, mas a diferença, no caso, estava no coração. 10 olharam para os gigantes, 2 olharam para Deus, né? Então, é muito interessante, né, essas observações que o irmão trouxe aí também, mas como além, né, ou seja, essa questão da falta de fé, induz a pessoa a vários erros, porque eles citam coisas que não eram verdade, né? A primeira é que a terra devora seus moradores, eles inventaram uma mentira. Outra, né, foi um exagero quando eles disseram que todos eram gigantes e expressaram o medo deles, né, quando eles disseram éramos como gafanhotos diante deles, ou seja, algo que descreve o medo que eles sentiam. E isso acontece com qualquer homem quando e pode até acontecer, né, com qualquer um de nós, quando nós perdemos de vista aquele que deve ser o autor de tudo nas nossas vidas, né, em quem nós devemos ter os nossos olhares, o nosso coração, toda a nossa vida, em toda a plenitude, né, do nosso ser, fundamentados nele. Então, qualquer um de nós, e a gente sabe, a gente sente isso no nosso dia a dia. Quando a gente esquece por um breve momento de quem é o Senhor e do que Ele fez por nós podemos, de certa forma, cair nesse erro também, né? E é por isso que os irmãos sempre falam, né, de sempre estarmos julgando, nos auto-julgando, para que a gente não venha, de maneira alguma, tropeçar nesses erros. Só até aqui. Boa noite, irmãos. Eu lembrei agora também daquela passagem de Elias, né, que ele também, com a autoconfiança da carne, né, acha que só ele que não se curvou, fala com Deus, ao Deus Baal, né, e aí Deus chega, mostra para ele que 7.000 não se curvaram também. O que os irmãos estão falando aí, né, a confiança própria é a carne, né, nos afastando de Deus. E somos assim mesmo, na carne. Sempre queremos as coisas contrárias a Deus, né? Se Deus pede para a gente confiar, a gente não confia. Se Deus pede para a gente não confiar, a gente confia. É totalmente contrário à carne, né? Como está escrito em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos no Evangelho, quando o Senhor disse para Pedro ir até ele no mar, né? Não sei se é mar, e perdão, irmãos. E Pedro caminha, mas quando Pedro aprende com os irmãos, e estou aqui trazendo também para os irmãos aqui, Pedro, toda hora que olhava para a tempestade e tirava os olhos do Senhor, ele afundava, né? E Mateus 14:28, irmão. pode ler aí, pode ler, irmão. É, Senhor disse, já vou. Disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Obrigado. Pensando aqui também no que o irmão Tiago também falou, e, e nós estarmos nos julgando, porque a gente, na caminhada, a gente vê um irmão, às vezes, passando, só um exemplo aqui, viu? Passando por uma enfermidade e você vê uma confiança, um brilho naquele irmão,
que é o exercício da fé dele, e às vezes a gente vê um outro irmão passando pela mesma enfermidade, como não tivesse esperança. Quando eu falo esperança, de receber ou a cura do Senhor, ou até mesmo de partir para o Senhor, né? É claro que, mesmo estando em fraqueza, nós queremos ser transformados, né? Então, isso também, irmãos, vai do nosso relacionamento, né? Da nossa comunhão, né? Como nós estamos caminhando com o Senhor. Porque o Senhor, ele sempre está conosco, sempre caminha conosco. Mas nossos corações, nossos anseios, é nele ou nas coisas desse mundo? Ainda oramos para receber ou porque queremos estar perto dele? Lemos a palavra para poder saber e para poder falar, ou porque queremos conhecer mais o Senhor? Tem que estar se julgando, como o irmão falou, né? Agora há pouco. E isso vai não vai, o que eu quero dizer é que isso não vai nos fazermos filhos mais próximos. Quando eu olho na questão de nossa individualidade, mas sim como filhos que, como aqueles dois, olharam para o Senhor e creram na promessa, porque o Senhor já tinha falado, né, que a terra seria deles. E a gente não vai entrar aqui também na questão da infidelidade de Israel desde que saiu do Egito. Mas sim, aonde está o nosso olhar realmente? Até aqui. Irmão, semana quando eu estava lendo essas passagens aí, né, de Josué e lá do próprio Números, eu estava até em mente a 1 Coríntios 10, né? Aliás, 1 Coríntios 10, o versículo 6 e o versículo 11, que é interessante a gente ver que essas coisas, né, elas foram escritas para nós, pro nosso proveito, né? Não para nós julgar Israel, vamos dizer assim, julgar aquele povo lá, se sentir orgulhoso em relação a eles. Até serve para essa época também dos que estão na denominação, eu creio também. Aí diz aqui a palavra. 2 Coríntios 10, 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Era 1 Coríntios 10, irmão, versículos 6 e 11. Não sei se o irmão estava lendo, era outra passagem aí. Perdão, estava lendo 2 Coríntios. É 1 Coríntios 10, 6 e 11. Versículo 6 e versículo 11. 6 e 11.
É 6 e 11, do 6 ao 11. Eu creio que se o irmão quiser ler todo, é a mesma coisa também, é o mesmo assunto, mas se o irmão quiser encurtar mais, lê só o 6 e o 10. Vamos ler, porque a palavra é proveitosa. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto diz sobreveio como figuras, e não estas e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Até aqui, irmão. Isso, até aí. Até aí tá bom. Então, essa é. Aí, se o irmão quiser, só para complementar, ler lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu creio que vai combinar bem com esse assunto também. 2 Timóteo 3,16. Isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pode até concluir o 7 também, irmão. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmão, só um breve comentário, então, o que a palavra de Deus instrui para nós, né? Como o próprio irmão comentou aí, como o erro de Elias, que até o irmão Danilo trouxe aí eu coloquei no chat aí, que é Romanos 11, versículo 2 e 3, do capítulo da fala do irmão Danilo, mas para nós não seguir essa linha, né, de estar preocupado só com os erros do povo de Israel, né, no Antigo Testamento, mais para proveito nosso, né, para nós aprender com os erros, muitas das vezes, e não cometer o mesmo erro. Para isso que a Escritura nos instrui, né? Era só até aí mesmo. Foi bem colocado isso aí, irmão, porque assim, eu sempre vejo os irmãos que já estão há mais tempo, né, na caminhada de fé, que seria bom, né, a gente estar até ouvindo o que os irmãos têm passado, né, sofrendo as aflições de Cristo, para que a gente tenha isso como exemplo e não queira passar, né, pelo que os irmãos estão passando, ou passando não, passaram, né? Então, esses irmãos têm muito a acrescentar, né? Quando eu falo assim, não só de aflições, mas às vezes de estar pecando contra o Senhor. E também irmãos que mantenham o testemunho, né, para o Senhor, de uma forma muito íntegra.
Então, essa passagem que o irmão leu lá em 2 Coríntios, que fala que para a gente observar, para a gente não repetir os erros de Israel, isso nos leva para um exercício de fé, porque a palavra está, como posso dizer, mais clara possível para nós. Então, se cairmos ou falhamos, ou se cometemos os mesmos erros de Israel, é porque nosso olhar está em nós mesmos e não no Senhor. Porque a palavra foi até lida agora, né? Que o que foi escrito foi para que a gente não venha repetir os erros deles. E por que mesmo assim praticamos os erros deles? Trazendo aquela questão de estarmos nos julgando, né? Se o irmão quiser ler também até a passagem do irmão Danilo aí, acho que seria bom, irmão. É Romanos capítulo 11, versículo 2 e 3. Romanos 11, Leones? Versículo 2 e 3. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Aí tem a resposta de Deus, né, embaixo. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Até, irmão, eu fiquei pensando nesse sentido, né, porque muitos irmãos que eu creio que tá aqui nessa live não veio de sistema religioso, né, não veio de denominação nem nada disso. Graças ao Senhor já conheceu as verdades direto, veio, não teve vamos dizer assim, uma contaminação, se eu posso dizer assim, de má doutrina, e é mais fácil, mas eu estou dizendo por mim, né, e quando eu me apartei da denominação foi bastante difícil, porque a gente só olhava com um olhar de julgo, né, aquele olhar. Apesar de me julgar, eu me julgava bastante, ficava conversando com Deus e falando, meu Deus, será que só eu que estou certo? Aí, naquele sentimento de que tinha tinha um orgulho, mas tinha um sentimento assim de Deus, graças ao Senhor. Mas esse é um exemplo para nós hoje, né? Trazer para nós hoje que o Senhor quer a misericórdia, não associação, vamos dizer assim, com os que ficaram na denominação, não associação, mas a misericórdia, eu creio que Deus louva, né? A gente tem misericórdia, está orando pelos irmãos, desejando que os irmãos também conheçam a verdade. E eu creio que esses versículos aí também instruem bastante a gente nessa questão. Graças ao Senhor a gente vai aprendendo, né, com a própria palavra de Deus e com o ministério desses irmãos, mas que graças ao Senhor com os irmãos aí eu aprendi muito a deixar de lado o jugo, né, a entender que ali tinha salvação, a entender que ali o Senhor também fala, ele não deixa os filhos dele, onde seja onde tiver, ele não deixa sem um alimento. Então, essas coisas eu aprendi com os irmãos e foi grande descanso para mim. Só até esse comentário aí. O irmão falando aí. Vocês estão me ouvindo aí? Bem? O irmão falando aí, eu lembrei que aí logo abaixo, no 11,
11:5 tem assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. É interessante que ele está fazendo relação aí aos 7.000. Aí que Elias falou que só ele não tinha se curvado, né? Mas aí Deus revela que ele escolheu 7.000, que não se curvaram também. E aí eu faço um paralelo a nós hoje, né? Que Deus, em toda a história de Israel, ele sempre deixou um remanescente, em toda a história. E também em Apocalipse ele fala, né? Referente aos seus, que ele deixaria um remanescente, tanto agora, no período da graça, quanto no milênio, né? E isso é maravilhoso, a gente estar, na verdade, e ser esse remanescente. Na verdade, eu não falo de salvos, porque salvos a gente sabe que tem muitos salvos em todas as denominações. Mas, infelizmente, pela ruína do testemunho cristão, da cristandade, estão nas denominações e não tem a verdade que nós temos hoje. Então, Deus separou esse remanescente que somos nós, por graça, né, claro. A gente não tem que se gloriar nisso, de achar que somos melhores que eles, mas que a gente tem que agradecer por isso, não? Por Deus nos mostrar essa verdade e a gente se separar, né? Se santificar. É aquilo que eu acho que está em Timóteo, né? Que fala, se os irmãos puderem me ajudar aí, como é que fala, separado para toda boa obra, se a parte da iniquidade, né? Eu acho que é Timóteo. Então, graças ao Senhor, estamos separados das denominações, e estamos seguindo a verdade em Cristo. Isso é maravilhoso. A gente tem que agradecer a Deus e orar pelos irmãos que estão nas denominações aí, que o Senhor possa dar luz, entendimento, para que eles venham a chegar a essa verdade também que estamos. Só até aqui. Jefferson, eu vou pedir a você, só para a gente, na verdade, só para que eu pensei aqui em algumas outras questões sobre esse capítulo 13 de Números, porque eu estava aqui dando buscando assim algumas referências, né, na verdade, em outras passagens, porque algumas coisas assim são muito interessantes nessa passagem, porque eu estava aqui dando uma lida, né? É interessante que essa questão mesmo de se enviar esses homens, né, para espiar, né, a terra de Canaã, é interessante que isso não foi uma ordem, né, de Deus. Eu vou pedir o irmão para abrir lá em Deuteronômio, capítulo 1, do verso... Deixa eu dar uma olhada aqui mesmo. Do verso 20 ao 25, se o irmão puder ler aí, eu agradeço. (20 ao 25). Isso. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho
pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Pode ler. Isto, Desculpe, irmão. isto Pode. me pareceu bem, de modo que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Isso. É interessante, né? Porque, como essa passagem de Deuteronômio deixa claro que a ordem de subir para espiar não foi algo vinda de Deus, né? Não veio diretamente de Deus, mas ele deu ouvido aos clamores do povo ali, né? Ao que o povo pediu, sendo que ele não deveria proceder dessa forma. E eu digo isso também porque tem até uma outra passagem, como o tempo já está longo, eu mesmo vou ler aqui, mas se o irmão quiser abrir para os outros irmãos lerem aí também, está lá em Êxodo capítulo 3, no verso 7 a 8. Eu vou ler aqui, viu? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Aveu, e do Jebuseu. É interessante que o Senhor ele já tinha dito, né, em capítulos anteriores a Moisés, que a terra era o que de fato ela era, né? E eles não, inclusive Moisés também, de certa forma, ele denotou uma certa incredulidade, porque ele deveria se atentar estritamente ao que o Senhor já tinha dito primeiramente para ele. A palavra que deveria prevalecer é a ordem que o Senhor já havia dito. O Senhor não disse que ele iria, que daria, né, assim, né? Mas o Senhor já tinha dado a eles só precisavam ir e possuir a terra, porque o Senhor era quem pelejaria por eles. Mas essa ação de Moisés mostra também um pouco das nossas fragilidades, né? Diante das circunstâncias, das pressões. É por isso que a palavra nos ensina, já lá em Romanos 12, que nós não devemos nos moldar eu vou colocar assim dessa forma, né, aos conceitos desse mundo, né? Aos padrões em si desse mundo. Mas a gente tem que exercitar o nosso coração naquilo que nós já temos aprendido no Senhor. E Moisés, ele, por essa falta de exercício, né, e de plena convicção da ordem que Deus deu a ele, ele fez o que? Ele fez o oposto disso. Ele enviou homens para espiarem a terra, para ver se de fato a terra era aquilo que o Senhor havia dito em Êxodo capítulo 4, no capítulo 3, no verso 8. Né? Porque o Senhor disse para ele que a terra manava leite, era boa, e a terra manava leite e mel. E ele mandou os espias para ver se de fato era assim. Só para concluir mesmo, tem essa questão que estou trazendo aqui. Tem até uma outra observação, porque eu separei aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É interessante, né, que já em Números 13, voltando lá para Números 13, do versículo 17, um exemplo aqui, do 17 ao 20.
estreitamente sobre o versículo 17 ao 20. Fala, né? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela, e vede que terra é. Né? Ou seja, ele esqueceu, né? Ou na verdade não tinha plena convicção do que o Senhor tinha dito para ele. Porque ele fala, e vede que terra é, já lançou uma dúvida para aqueles, até mesmo para aqueles que ele enviou para espiar a terra. Depois ele diz, e o povo que nela habita, né? Observe bem, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é forte ou fraco. E isso aqui é uma questão tão perigosa porque ele poderia levar eles ao medo, né? Ou seja, e na verdade ele meio que indiretamente ele já estava fazendo isso. E ele fala, né? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Ou seja, se a gente for ele continua, né, no verso 20, só para completar. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. É interessante por quê? Porque o Senhor havia dito para ele que a terra era boa. E ele vem trazendo uma série de coisas que denotam que um pouco, se não vou colocar uma total incredulidade, mas de certa forma sim, né, uma incredulidade a respeito do que o Senhor havia dito para eles, quando o Senhor falou que essa terra eles possuiriam e quais seriam as características e o que eles poderiam esperar se eles se atentassem exclusivamente ao que o Senhor falou. E no resumo de tudo isso, né, é que eles desobedeceram e nós sabemos por quantos anos os israelitas eles peregrinaram, né, e eles não entraram. Foram 40 anos, se eu não me engano, se os irmãos puderem me lembrar, mas eu acho que é isso mesmo, eles peregrinaram 40 anos ali, né, e não chegaram à terra prometida. E até hoje, né, eles continuam presos, né, e infrutíferos justamente pelo quê? Pela incredulidade deles. E é interessante de tudo, né? De tudo isso também assim, uma outra coisa interessante, que como fala no verso 20, no final do verso 20, e eram aqueles dias, os dias das primícias da uva, ou seja, uma confirmação do que o Senhor falou, né? De que a terra era, de fato, era uma terra boa. E aí a gente observa, né, que no exemplo, no relatório que os espias trouxeram para ele, do verso 21 ao 25. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também os romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então, assim, eles percorreram, né, pelo que eu entendo aqui, cerca de 400 quilômetros, né, nesses 40 dias. Eles viram, no caso, Hebron, como falou, e viram também os descendentes de Anak, que seriam gigantes,
E eles, como a palavra fala, né, eles trouxeram um cacho, que no caso era bem grande mesmo, né, de uvas, por sinal era bem pesado, que foram necessários que 2 homens carregassem, né, esse cacho de uva. Ou seja, o relatório deles confirmou que a terra era de fato uma terra boa. Mas o que foi que aconteceu? Que eles focaram mais nos gigantes, né, do que nas promessas de Deus. E aí a gente vai vendo, né, no desenrolar, tipo no 26, quando fala, né? E caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, né? Aí continua, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra, o que eles falam, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Aí a gente vê, né, que quando eles apresentam, né, esse relatório deles, eles mostram, né, os frutos e confirmam que a terra mana realmente leite e mel, mas eles vai e acrescentam, né? É interessante essa questão do mais, é por isso que nós devemos sempre nos julgar, porque quando o Senhor diz algo, não existe espaço para indagações, para mais, para poréns, como muitos fazem por aí, né? A salvação é eterna, mas se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você deixar de fazer aquilo, ou se você fazer aquilo, você pode perdê-la, né? Como muitos por aí ensinam coisas errôneas, como exemplo, outras coisas, né? Pontos básicos da doutrina, como nós temos aprendido, mas não é assim, é bom se atentar à cultura da época, ao contexto da época, como se a palavra do Senhor tivesse presa a padrões estabelecidos pelos homens, né? Então, são coisas que nós precisamos, de fato, colocar no seu devido lugar e julgá-las, porque como a gente pode observar, né? Mais acrescentaram, o povo é forte e as cidades fortificadas e lá vivem os descendentes de Anak. Ou seja, essa palavrinha mais destruiu o quê? Destruiu a fé do povo. Ou seja, e outra coisa, o relatório reconhecia que Deus havia falado a verdade, mas o que é que eles concluíram, né? Na incredulidade deles. Apesar disso, não podemos conquistar a terra. Ou seja, foi um relatório incrédulo, esquecendo na sua totalidade de quem? De Deus, né? E a gente sabe como no verso 30, apesar de Caleb fazer o povo calar e fazer, né, tomar o lugar que deveria ser nesse momento aqui de Moisés, porque o Senhor colocou ele para conduzir o povo, ele deveria tomar esse lugar que o Senhor deu a ele e dizer, fazer o que Caleb fez. Que foi o que Caleb fez no versículo 30, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. É interessante isso, porque o que é que Caleb disse na nossa linguagem? Subamos e possuamos, porque com certeza nós já prevalecemos contra eles, né? Ou seja, porque, como foi dito anteriormente, né, ele tinha totalmente, né, em toda a sua totalidade, a sua fé firme em Deus. Ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para homens, não confiava nos que estavam com ele, tampouco temia aqueles que esses outros espias temeram,
por causa de quê? De sua incredulidade. E a incredulidade é como eu até tenho aprendido com os irmãos também, não há nada mais ofensivo para Deus, e isso serve para qualquer um de nós, do que a nossa incredulidade. Porque quando a gente diz que, quando a gente lança dúvidas sobre o que o Senhor fala, nós estamos, de certa forma, dizendo que ele é mentiroso e, de certa forma, dizendo que ele não é capaz de cumprir o que ele prometeu. Só até aqui, irmãos. Ok, irmãos? Já são 9h19. Vou estar... Até Danilo, perdão, viu? A gente pode estar trazendo os pensamentos na próxima semana. Tranquilo, irmãos. Viu? Vou estar tirando a gravação aqui, irmãos.